Primeiramente, uma pequena introdução aqui a respeito da Palisade Corporation e do At-Risk. A Palisade foi fundada em 84 em Ithaca, no estado de Nova York. A gente é uma empresa relativamente pequena, média, mas uma empresa global. A gente tem escritórios aqui nos Estados Unidos, em Londres, Sydney, aí no Brasil, no Equador, em Tóquio, e a gente é usado pela maior parte das empresas da lista da Fortune 500. O software que a gente vende, o At-Risk, os softwares que a gente vende, At-Risk são mais conhecidos, mas o At-Risk é parte desse Decision Tool Suite, que é um pacote para modelagem de riscos e suporte à decisão. Ele contém ferramentas para otimização sobre incerteza, criação de árvores de decisão, análise de sensibilidades, até mesmo redes neurais. Então, o software é bastante completo para análise de decisão. Todos esses pedaços do Decision Tool Suite, eles trabalham em Excel, assim como o At-Risk, e eles se comunicam entre si. Então, você pode facilmente combinar o At-Risk para simulação de Monte Carlo com o Precision Tree, criando uma árvore de decisão com simulação. Criando uma árvore de decisão com simulação e otimização, por exemplo. A gente também oferece treinamentos públicos e internos nas empresas. E caso clientes da empresa precisem de ajuda na construção dos modelos, a gente oferece serviço de consultoria para validação, construção de modelos, também para desenvolvimento de soluções customizadas, quando o cliente precisa fugir, por exemplo, da interface do Excel, criar um programa próprio para distribuir pela empresa, com o seu logo, com o seu executável, pode ser instalado em cada máquina. A gente cria esse tipo de solução também. Às vezes, coisas mais simples, como simplesmente travar o modelo em Excel e substituir o menu do At-Risk por um menu próprio, com as funções que aquele aplicativo precisa ter, a gente também pode fazer isso. A parte de soluções customizadas ela é bastante diferenciada, assim, bastante interessante. Nós vamos estar trabalhando hoje apenas com At-Risk, certo? Meu nome é Rafael, eu sou brasileiro, como vocês podem estar percebendo, né, pelo sotaque do Sul. Eu fiz minha graduação em Engenharia Mecânica, minha mestrado em Engenharia Mecânica na Federal de Santa Catarina. E depois disso comecei a trabalhar na Petrobras, na área de gestão de risco da Petrobras. Então, eu tive uma experiência bem legal com projetos reais, de análise de risco de vários projetos de upstream e downstream, projetos de energias renováveis, infraestrutura, vários tipos de projetos diferentes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, principalmente na parte de fluxo de caixa, mas também opções reais, avaliação de critérios temporais e tudo relacionado aos projetos. Enquanto eu estava na Petrobras, eu também tenho um MBA em Finanças, Investimentos e Risco pela FGV e eu me certifiquei como Energy Risk Professional aqui nos Estados Unidos. Então, minha experiência é bem mais relacionada a projetos reais. A gente vai começar com um projeto real e essa apresentação, basicamente, eu vou tratar da análise de risco do fluxo de caixa dos projetos e depois de comparar o que a gente pode gerar com At-Risk para avaliação de opções com o modelo Black-Scholes. Posteriormente, o terceiro exemplo vai ser com opções exóticas, coisas que a gente não pode resolver com fórmulas analíticas, mas com simulação de Monte Carlo a gente pode. Como construir modelos desses no At-Risk. É uma coisa bem simples e bastante poderosa para quem está no mercado financeiro, ou até mesmo para quem está numa empresa grande que tem algum tipo de contrato de opções. Eu gosto de colocar a análise de risco como uma evolução natural das técnicas de avaliação de projetos de investimento. Para quem está no mercado financeiro, isso é bastante óbvio. Uma opção, por exemplo, ela só tem valor por causa do risco associado ao ativo, né? Para quem está na área de projetos de investimento, projetos físicos, projetos reais, isso não é tão claro às vezes, mas uma análise determinística, em que a gente supõe que a gente sabe o futuro. A gente tem alguns inputs no nosso modelo determinístico, que, por exemplo, a venda daqui não sei quantos anos, o preço, uma curva de preço do futuro do projeto. A gente supõe que a gente conhece todas as variáveis suficientes para fazer uma previsão dela. É um modelo determinístico. Mas a gente, ao mesmo tempo, reconhece que a nossa previsão não é perfeita e que existe incerteza. Então, criam-se modelos, por exemplo, de sensibilidade, modelos de cenário, e a evolução natural disso é a análise de risco.
Na análise de risco, a gente explicitamente reconhece a existência de incertezas. Cada risco relevante do nosso projeto, ou seja lá o que a gente está modelando, cada risco vai ser modelado como uma distribuição de probabilidade. A gente vai especificar correlações entre as distribuições, quando for conveniente, necessário. E com essas distribuições, a gente roda simulação de Monte Carlo, gerando milhares de cenários possíveis para o resultado daquele projeto, daquele modelo. Gerando esses cenários, a gente consegue a gente consegue verificar todos os cenários possíveis, todos os resultados possíveis do projeto, e a gente vai ter faixas de probabilidades para todas as métricas que a gente já possui. Seja TPL, seja fluxo de caixa anual, seja custo, data de início da produção, valor da opção, seja qualquer métrica dessa, nós vamos ter uma distribuição para essa métrica. E, além disso, métricas novas, como probabilidade de VPL negativo, desvio padrão da distribuição, percentis, contingência estatística, várias novas métricas baseadas no risco também. A gente consegue identificar quais os principais fatores de risco do projeto e avaliar as estratégias de mitigação que a gente tem disponíveis. Avaliar no sentido de verificar qual é o custo e comparar isso com a estimativa benefício que essa mitigação vai trazer. Você consegue modelar as ações de mitigação junto do nosso modelo original e testar o quão grande é o benefício que elas trazem. Também a gente pode quantificar o impacto de eventos extremos. Quando se fala em projeto real, a gente normalmente está falando aqui do registro de risco. No caso de teste financeiro, a gente poderia estar falando de alguma crise, de alguma situação em que, por exemplo, contratação entre alguns ativos se inverte, coisas desse tipo. A gente pode realizar uma otimização sobre incerteza do portfólio. Isso é bastante importante porque a otimização tradicional, determinística, versus a otimização sobre incerteza, produzem resultados bastante diferentes. A otimização determinística, embora ela te dê um resultado aparentemente bom, ela te dá um resultado muito carregado de risco, provavelmente carregada de uma quantidade de qualquer métrica de risco que usar, intolerável o nível de risco de uma otimização do resultado de uma otimização determinística. Quando a gente faz uma otimização com risco, a gente consegue especificar qual a tolerância desse risco e achar um portfólio que seja bom, mas que respeite essa tolerância. Basicamente, o que a gente faz, o que a gente vai fazer nesse primeiro exemplo, por exemplo, é uma análise determinística, tá? Análise tradicional. A gente tem um modelo em Excel. Com esse modelo, a gente calculou algumas métricas, como valor presente líquido, capex total do projeto, etc. Esse modelo, ele tem alguns inputs, preço, volume, custos, etc. E esses inputs são todos estimativas pontuais. O que a gente faz com o at-risk é uma coisa muito simples. A gente vai substituir as estimativas pontuais por distribuições de probabilidade. Então, ao invés de números, a gente vai ter distribuições. O at-risk vai rodar o mesmo modelo em Excel que a gente já tem. Não vamos precisar alterar o modelo. Vai rodar o mesmo modelo milhares de vezes. Isso, basicamente, é a simulação de Monte Carlo. E ao rodar o mesmo modelo milhares de vezes, criar milhares de cenários, cada cenário vai estar cada cenário vai ser composto de diferentes valores, ele vai estar coletando valores para essas distribuições simultaneamente, então cada cenário representa uma possibilidade de futuro, um cenário possível de futuro. A gente vai recalcular as métricas do projeto para cada cenário. Dessa forma, a gente vai ter uma distribuição de probabilidades para cada métrica do projeto. Com essa distribuição, a gente consegue extrair vários indicadores importantes de risco. Por exemplo, VPL esperado, probabilidade de VPL negativo, contingência estatística, qual a data, contingência para as datas do projeto, por exemplo, qual a probabilidade de cumprir as deadlines do projeto, por exemplo. E olhando essas distribuições, a gente consegue comparar umas com as outras e identificar quais os principais fatores de risco do projeto, quais são os inputs desses que a gente modelou que mais contribuem para fazer o projeto desviar
do centro da sua distribuição. A gente vai estar começando a falar aí de risco de oportunidade. Tá? Então, é uma coisa muito simples. A gente vai estar substituindo as estimativas pontuais e rodando as simulações de Monte Carlo. São dois passos bem simples do ponto de vista de modelagem. A grande vantagem de adotar uma abordagem aqui simples é que você consegue usar o mesmo modelo em Excel, então você não precisa reescrever um modelo, revalidar o modelo, não precisa usar uma caixa preta, que você não tem controle do seu modelo. O modelo é o mesmo que você já tem, apenas substituindo os valores de entrada, não muito realistas, que são valores pontuais, por alguma coisa mais realista, mais condizente com a realidade, que são faixas de valores, de probabilidade. Basicamente, em última instância, as decisões são baseadas no resultado esperado do projeto, para isso que você constrói o projeto, nas estratégias de mitigação que você põe em prática, que você consegue testar e avaliar quais valem a pena e quais não valem, e nos riscos remanescentes, porque muitas vezes, ou 100% das vezes, você não mitiga todo o risco do projeto, porque é impossível ou muito caro. O importante é que você tome sua decisão baseada em 3 ou mais dimensões, não apenas de um número. Não é mais VPL positivo, faço projeto, VPL negativo, não faço projeto. Torna-se uma coisa muito mais dinâmica que isso. Então, o primeiro exemplo que a gente vai abrir aqui, um fluxo de caixa descontado de um projeto de produção de petróleo. Uma coisa bem simples, um projeto grande, 2,2 bilhões de dólares, distribuídos ao longo de 3 anos de investimento, um pico de produção de 75 mil barris por dia e um preço de óleo, uma estimativa de 110 dólares por barril. Deixa eu abrir o modelo aqui. Então, esse é basicamente o modelo que a gente tem. Tá? Existe uma taxa de desconto, alguns inputs, entre eles o investimento aqui, 2,2 milhões, taxa de produção, taxa de declínio dessa produção, quanto nós pagamos de royalty, quanto a gente paga de impostos e o preço do primeiro ano. Com esses dados também tem duas variáveis aqui relacionadas ao custo operacional, ao OPEX. Com esses dados a gente tem um modelo de fluxo de caixa bem simples aqui, CAPEX distribuído ao longo de 3 anos. Após o fim do investimento, você começa a produção, e essa produção decai a cada ano, 20% ao ano, ela vai diminuindo, coisa que acontece na realidade. O preço do óleo, a gente supõe que é 110 dólares, que vai se manter 110 pela vida inteira do projeto. Não é nada realista, mas isso é o que faz o modelo determinístico. Com esses valores, você calcula as receitas do projeto, paga royalties, paga impostos, paga o custo operacional e tem o cash flow livre, o fluxo de caixa livre do projeto. Com esse fluxo de caixa livre, o valor presente líquido é simplesmente esse fluxo de caixa descontado aquela taxa de 15% ao ano. Certo? Então, o valor presente líquido do projeto, 1,35 bi. E se a gente rodar aqui um goal seek do Excel, para encontrar qual o preço de equilíbrio, o preço que zera o VPL do projeto, a gente vai encontrar que o preço que zera o VPL do projeto é 69,95, quase 70 dólares por barril. Então, a gente supõe que o barril de petróleo vai custar 110 dólares por 15 anos, que é o tempo do meu projeto aqui, mas a gente sabe de antemão que se o preço for uma curva flat, uma curva horizontal de 70 dólares por barril, o VPL cai para zero. Isso é basicamente o que se consegue extrair de um modelo determinístico. Mas é sabido que as premissas não são perfeitas e que esse modelo tem risco. Risco de investimento, risco de custo operacional, risco de produção, próprio preço do petróleo. Existem vários riscos, outros riscos que podem não ser fáceis de modelar do ponto de vista de como escrever uma equação de Excel para aquele risco, mas que são muito fáceis de modelar do ponto de vista do at-risk. Você consegue escrever em Excel o risco, ou simplificar ele de alguma forma. Escrever em Excel, é muito fácil criar uma distribuição para ele. Como, por exemplo, risco regulatório, risco político. Nesse caso, a gente vai estar agregando todos esses riscos em cima dos royalties.
vamos supor que, como no Brasil está meio bagunçado essa história de royalties, ainda não está decidido como vai ser para os novos campos aí, vamos supor que os nossos especialistas estimem que royalties, que hoje são 10%, possam aumentar de alguma forma, ou ter uma pequena probabilidade deles aumentarem bastante. Pode ser na forma de um novo imposto, pode ser na forma de royalties, pode ser na forma de imposto de renda, algum tipo de imposto que aumente. A gente vai estar simplesmente simplificando isso com royalties. É uma maneira bem simples de tratar uma coisa extremamente complexa. E aí você avalia no seu modelo se aquilo impacta ou não o seu projeto. Mesmo que você não tenha certeza que esse modelo está perfeitamente especificado, que esse seu modelo de risco regulatório é muito bom, provavelmente não é, você tem uma sensibilidade, você tem uma intuição de quanto o seu projeto está exposto àquilo ou não. Então, você pode correr atrás de obter um modelo melhor, perder tempo, gastar recursos, pessoal, para tentar entender melhor esse evento, ou até mesmo pensar em ações de mitigação, ou se o seu modelo, se o seu projeto não é sensível, aquilo não é tão relevante. Então, é modelar isso também. Então, basicamente, a gente vai construir um modelo usando o Free. A gente vai definir algumas distribuições para os inputs, incluindo CAPEX, OPEX, produção e também as royalties. A gente vai definir alguns outputs do modelo, são as variáveis que eu quero enxergar no final do modelo, rodar a simulação e aí avaliar os resultados. Então, como usar o at-risk? Eu vou abrir o at-risk agora, ele não está aberto, vou pegar aqui. Bom, abri o at-risk. O at-risk adiciona um menu inteiro de funções ao Excel e a gente basicamente usa essas funções da esquerda para a direita, que começa definindo distribuições de entrada, depois definindo os outputs do problema, roda a simulação e avalia os resultados. Então, começando com o CAPEX. Eu tenho aqui algumas especificações para usar de distribuições, tá? Vamos supor que a gente obteve isso de especialistas, olhando os dados passados do projeto, avaliando o cronograma, avaliando a lista de custo, cronograma, produção, etc. A gente tem informado algumas distribuições para usar. Então, começando com o CAPEX, CAPEX é dividido em dois itens, perfuração e facilities seriam as construções, as utilities que a gente vai ter que construir para o projeto. Então, definindo distribuições aqui, começando pelo CAPEX de perfuração. Definir uma distribuição PERT com os 3 parâmetros que eu tenho aqui no meu modelo. Então, essa é a distribuição que representa meu custo de perfuração. O mais provável que esse custo fique ao redor de 1.700, 1.700.000, na verdade 1.7 bi. Por exemplo, se eu pensar na probabilidade está entre 1.6 e 1.9, por exemplo, 70% de probabilidade desse custo acabar entre 1.6 e 1.9. 10% de probabilidade de ser menor que 1.6, praticamente 20% aí de ser maior que 1.9. Tá? Essa é a maneira como esse risco está sendo entendido para esse projeto. Então, quando eu rodar o at-risk vai estar selecionando, vai estar retirando valores a partir dessa distribuição. Muito provavelmente valores aqui no centro, alguma probabilidade pequena de valores extremos. Por exemplo, valores ao redor acima de 2 milhões, 2 bi nesse caso, tem apenas 6% de probabilidade de ocorrência. Acima de 2.1, apenas 1%. É possível, vai até 2.25, mas é muito improvável. Mas é possível, valores extremos são possíveis. Para o segundo item de investimento, outra distribuição PERT, com esses 3 valores, 350, 500 milhões, 750 milhões. E assim eu vou criando cada uma das distribuições que eu tenho aqui. Por exemplo, para a produção, eu devo seguir uma log normal, nesse caso, com 75 mil de produção esperada, desvio padrão 15 mil. Isso me gera uma distribuição com essa cara. A produção provavelmente vai ser ao redor de 75,
mas pode ser tão baixa quanto 40, tão alta quanto até 120 ou mais. É bastante incerteza. Taxa de declínio vai seguir uma distribuição normal. Percebam que eu só estou alterando, adicionando distribuições para esses dados básicos de entrada. Eu não vou precisar adicionar nenhuma distribuição ou alterar em nada o meu cash flow, o meu fluxo de caixa. Para os royalties, uma maneira muito simples de eu modelar esse risco regulatório e político que eu tenho é supor, bom, vamos supor que hoje os royalties são 10 e eu acredito que com 80% de probabilidade eles continuem em 10. Tem 20% de probabilidade desses royalties aumentarem para alguma coisa muito alta, tipo 25, 20, 30. Não sei. Então vamos usar 25 como um número representativo disso. Então, preciso de duas entradas, os valores e as probabilidades. Essa é a distribuição que eu estou criando dos royalties. 80% de probabilidade dos royalties estarem em 10%, 20% de probabilidade dos royalties terem 25%. Nada no meio. Uma maneira bem simples, simplificada, quase rudimentar de modelar isso. Mas o bom é que, se você falar com qualquer especialista nessa área tributária, ou até mesmo advogado, gente que não tem esse embasamento estatístico, o feeling de se 1 em 5, ou seja, 20%, é uma probabilidade muito alta ou muito pequena, eles têm. É fácil obter isso de um especialista, mesmo uma pessoa sem embasamento estatístico. Se o royalty vai aumentar, ele não vai aumentar para 11 ou 12, vai aumentar muito. É isso que a gente está querendo modelar, um risco extremo, um impacto extremo. Então, 25 é muito. Se vai ser 20, 30, 27,5, eu não sei. Mas é um modelo inicial já que pode dar bastante intuição sobre se isso é importante ou não. A gente vai enxergar isso no final, quando olhar os resultados do projeto. Para o nosso OPEP, custo operacional, uma triangular, com esses 3 valores. E para o seguinte, outra triangular. Errado. Certo. Acabei de definir todos os inputs do meu modelo. Agora é a hora de definir quais são as variáveis que eu quero enxergar. Valor presente líquido, por exemplo, essa é uma variável super importante que a gente vai querer enxergar, mas não só ela. O próprio cash flow do projeto durante esses 15 anos pode ser também um output. Posso adicionar essa linha inteira como output para enxergar isso como uma série temporal no final do projeto. Então, o projeto está pronto, posso executar a simulação. Quando eu fizer isso, eu vou enxergar aqui o X-Risk está gerando milhares de cenários para as diferentes combinações possíveis de input. Se eu der um pause aqui, a gente vê que num determinado cenário possível, meu CAPEX foi abaixo do previsto, a produção bastante acima, taxa de declínio bem baixa, isso gera um valor presente líquido bem alto. Uma outra simulação, num outro cenário possível, o meu investimento foi mais alto que previsto, a produção mais baixa, e isso dá um CAPEX mediano. E assim, sucessivamente, vou estar gerando aqui 5.000 cenários possíveis, e a distribuição de VPL tem esse formato. Com essa distribuição de VPL, eu já posso responder perguntas bastante importantes. Por exemplo, qual é o VPL médio esperado? 1,2 milhões. Isso deve ser muito parecido com o VPL determinístico que a gente tinha, realmente é. Qual a probabilidade de VPL negativo? Esse é um indicador que a gente não possuía anteriormente, 6%. Anteriormente, quando a gente fala em análise determinística, o VPL é 1,35 e é aquilo. Você não tem nenhuma informação de qual a probabilidade dele ser negativo. Agora a gente sabe que esse parece ser um projeto bastante robusto. Qual a probabilidade de ter VPL, por exemplo, acima de 2 bi? 15, 16%. Você tem aqui todas as estatísticas relevantes dessa distribuição, todos os percentis, não só dela como de todas as outras. Se você quiser enxergar, entender essa distribuição e responder a seguinte pergunta:
Quem são os inputs que fazem o meu VPL desviar do centro de distribuição e fazem ele terminar nas pontas? Quem são os responsáveis por fazer o meu VPL ser muito baixo ou muito alto? O tornado é o tipo do gráfico que vai responder essa pergunta. Existem diferentes tipos de tornado. O mais simples dele, na minha opinião, é chamado de correlação. Aqui a gente vê que a produção tem uma alta correlação com o VPL. Então, quando a produção é alta, o VPL tende a ser alto. Taxa de declínio, royalties, todos os outros itens aqui, uma correlação negativa com o VPL. Então, quando a taxa de declínio é muito alta, a produção cai rapidamente, o VPL é menor. Royalties, um desses itens que a gente modelou, risco político, a gente vê aqui que é o terceiro item mais importante da produção. Ele é mais importante até mesmo que o investimento. Então, mesmo questionando se esse modelo é realmente válido e perfeito, o modelo que a gente criou para os royalties, ele provavelmente vai continuar sendo importante. Talvez não o terceiro item, talvez o quarto, mas a gente vê que ele é um item bastante importante. Não importa o quanto a gente queira modelar melhor esse item, ele vai continuar sendo importante. Então, a gente deveria estar pensando em fazer alguma coisa a respeito. Ações de mitigação aqui podem ser, por exemplo, espera a regulação sair e ver o que acontece. Se a regulação for desfavorável, talvez esse projeto não seja positivo mais. Ou gasta dinheiro fazendo lobby. Né? No Brasil isso tem uma conotação muito ruim, mas nos Estados Unidos é uma coisa bastante comum. Empresas pagam advogados e gente para ficar no Congresso fazendo lobby em nome de seus interesses. É perfeitamente válido. Né? Então, a gente pode pensar em ações de mitigação, uma vez que esse cara é muito importante. Outra ação de mitigação óbvia é gastar dinheiro em sísmica do que mais informação acerca da produção. Esse é o risco mais importante que a gente tem. Saber se a produção de antemão permitiria, talvez, gastar menos investimentos, se a produção for menor, talvez ampliar os investimentos, se a produção acabar sendo maior. Tudo isso são resultados automáticos que você gera com qualquer simulação. Certo? Uma outra forma de enxergar os resultados desse projeto é olhando para o fluxo de caixa e como esse fluxo de caixa evolui no tempo. Então, deixa eu só fazer algumas alterações no gráfico para ele ficar um pouco melhor de ler. Então, olhando o fluxo de caixa ao longo do tempo desse projeto, esse também é um resultado fácil de gerar. O fluxo de caixa negativo nos 3 primeiros anos, quando eu estou investindo. Assim que começa a produção em 2016, o fluxo de caixa positivo, bem alto, uma incerteza bem grande, mas com certeza positiva. A gente vê em amarelo aqui o fluxo de caixa esperado, em vermelho um intervalo de confiança de 50%, em verde intervalo de confiança de 90%. Então, até o ano 2024, 2025, a probabilidade de eu ter fluxo de caixa negativo é muito baixa. Então, a probabilidade de eu fechar ou interromper a produção até 2025 é muito baixa, por volta de 5% ou menos. Então, se eu estiver fazendo, por exemplo, um estudo de reservas, isso pode ser bastante importante. Em que ponto no futuro, qual a probabilidade de eu parar a produção se o fluxo de caixa ficou negativo? Se eu estiver pensando em distribuir dividendos desse projeto, vamos supor que eu pretendo distribuir 500 milhões em dividendos todo ano. Primeiro ano, mole, eu vou ter fluxo de caixa suficiente para distribuir esse dividendo sem problema. Segundo ano também. Terceiro ano, eu já começa a chegar perto do percentil 5. Ainda consigo distribuir numa boa. Em 2019, tem uma pequena probabilidade de não conseguir. 2020 é uma probabilidade razoável. Lá por 2023, 2024, eu provavelmente já não consigo mais distribuir esse montante de dividendos. É um gráfico bastante intuitivo de ler e tirar conclusões dele. Tudo isso, de novo, é resultados automáticos com qualquer simulação. A gente pode fazer algumas coisas para melhorar o projeto, como organizar os inputs de maneira diferente. Por exemplo, quando eu olho para o tornado, eu vejo CAPEX separado em seus 2 itens. Eu posso utilizar algumas funções especiais que a gente tem para agregar o risco no investimento. Então, criar uma nova distribuição baseada na soma desses 2 itens de CAPEX. Se eu rodar o meu modelo novamente, agora eu vou enxergar, em vez de 2 investimentos em separado, vou enxergar o CAPEX como CAPEX total do projeto. Provavelmente ele deve ganhar alguma importância. Ainda continua sendo o 4º item,
mas aumentou um pouquinho em importância. Algumas coisas são melhores de ser mostradas em separado, algumas coisas é melhor que se mostrem elas juntas. Depende de quem é que está olhando esse resultado. Mas a gente tem várias funções no SWIFT para tentar organizar o modelo e mostrar as coisas de uma maneira mais clara para os decisores. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é, no modelo determinístico, a gente rodou um goal-seek, um atingir método Excel, para achar qual é o preço que zera o VPL do meu projeto, qual é o preço de equilíbrio. Eu posso fazer a mesma coisa com a minha análise de risco. Tentar encontrar qual é o preço que zeraria esse VPL. Mas quando eu falo em zerar VPL agora, eu estou falando uma estatística. Então, qual é o preço que zeraria o VPL médio desse projeto? Posso usar o atingir método goal-seek para calcular esse valor probabilisticamente, do ponto de vista de análise de risco, não um valor estático. Então, o que eu vou estar tentando é fazer essa célula aqui, a média chegar em zero, alterando o preço que eu tenho na célula D10. Deixa eu fazer algumas coisas aqui, certo? A tolerância bem baixa. Quando eu clico aqui em analisar, o SWIFT vai estar rodando múltiplas simulações de Monte Carlo, tentando encontrar qual é o preço que realmente faz esse VPL se tornar zero. Eu achei um preço de $74. Dadas todas as incertezas de produção, investimento, royalties e tudo mais, um preço de 74,18, o meu VPL esperado é zero. Alguma coisa vezes 10 na menos 14 é zero. Né? Então, esse preço estaria o meu VPL esperado ser zero. Ainda posso ter VPL positivo ou negativo, dependendo de como os outros riscos se manifestarem, mas o VPL esperado agora é zero. Isso dá uma ideia do grau de robustez desse projeto. Mesmo que a premissa de preço todo ano o mesmo seja muito pouco realista, nada realista, na verdade, isso dá uma ideia da robustez do projeto. Se esse valor fosse $100, se esse valor fosse 20, você consegue intuitivamente pensar qual a probabilidade do preço do petróleo de $110 que é hoje baixar para 80, 90, qual a probabilidade de ele baixar de volta para 20, num prazo aí de 10 anos. Né? A probabilidade é muito menor dele cair para 20 do que para 80. Para 80, talvez mês que vem já esteja em 80. Uma outra coisa que a gente pode fazer mais realista, para dar um passo a mais no projeto, é substituir esses valores fixos que a gente tem para o preço por uma série temporal. Hoje o preço é 110, mas ano que vem não vai ser 110, vai ser uma coisa diferente. A gente tem no @risk essa nova função na V-Conceito, essa nova funcionalidade de séries temporais, que a gente consegue criar modelos, já tem vários modelos pré-definidos aqui que são comumente usados. Um modelo bem comum na indústria de petróleo é o de reversão à média, o modelo mean reverting. E usando esse modelo, eu não vou entrar nos detalhes aqui da especificação do modelo, mas eu vou apenas criá-lo rapidamente. Então, o preço convergindo para B11, volatilidade nesse B12, estado B13 e preço inicial em B10. Então, especificando um modelo com esses parâmetros que eu tenho aqui. Hoje o preço é $110, mas no próximo ano, nos anos seguintes, ele vai tender com o tempo para uma média ao redor de 80, mas com bastante volatilidade. Talvez em 10 anos o meu preço seja qualquer coisa entre $50 aos $120, eu não sei. Né? Você vale compensa de 90%. A curva vermelha aqui mostra possíveis curvas de preço para o futuro. Eles podem ser mais altos, mais baixos que essa média, mas em geral ficam ao redor da média de 80, né? Que é um preço que se acredita que no longo prazo o petróleo deveria circular ao redor desse preço. Especificando assim um modelo de preço um pouco mais realista que esse do que simplesmente uma curva fixa, posso rodar na minha simulação de novo. Eu não estava considerando preço como um risco, então os preços não estavam no meu tornado. Agora vão estar. Então, quando eu olho o cash flow do projeto, eu vejo que agora, considerando preço como um risco, a probabilidade de VPL negativo não é mais 6, 7%, agora é 35%.
Isso é que um projeto que produz commodity em geral enfrenta, uma coisa assim. Eu posso também criar usar algumas funções especiais para organizar os meus resultados, usar pela mesma função novamente, e verificar qual o impacto dos preços de longo prazo e de médio prazo. Curto e longo, na verdade, no meu projeto. Então, eu estou comparando aqui o meu PPL também agora com dois novos riscos que eu criei. A média de preço de curto prazo e a média de preço de longo prazo. Quando eu olhar o meu tornado, agora eu vejo. Produção continua sendo o item mais importante. Preço de curto prazo, segundo. Outro aspecto da produção, terceiro. Royalties é o quarto, o risco regulatório é o quarto. Preço de longo prazo é o quinto. Então, a gente vê que o risco político regulatório, embora um modelo muito rudimentar, ele aparece no tornado sempre como uma coisa relevante. Talvez seja algo que a gente possa melhorar o projeto nesse aspecto bastante, eliminando esse risco, simplesmente por esperar, se for possível. Então, você começa a poder pensar em ações de mitigação para melhorar o seu projeto. Então, uma aplicação bem simples e imediata da Swift, tem esse modelo aí em questão de 20 minutos, colocando os inputs, repressão de resultados, utilizamos aqui algumas ferramentas avançadas como atingir meta. Tá? Eu gostaria de mostrar alguns outros modelos também. Por exemplo, o modelo de opção europeia. Muita gente usa o modelo de Black-Scholes para calcular o valor de opções. A gente pode fazer o mesmo tipo de cálculo utilizando uma simulação de Monte Carlo. Então, para inputs aqui do meu modelo, um ativo que hoje custa $100, vou comprar uma opção de strike 80, eu vou calcular o preço da call e da put para essa opção com strike 80, tá? Expiração daqui a um ano, volatilidade 20% ao ano, taxa livre de risco 2% ao ano. Isso significa uma volatilidade de 5,7 ao mês e uma risk-free rate, uma taxa livre de risco de 0,2 ao mês, 0,17 ao mês. Calculando o valor da opção de call e put por Black-Scholes, que eu calculo analiticamente, 22,54 é o valor da call, 0,96 o valor da put. Mas eu posso calcular tudo isso com um simples modelinho de Monte Carlo. No tempo zero, o meu ativo vale 100. No tempo 1, ou seja, um mês a partir de agora, nós vamos calcular 12 passos, eu posso modelar a volatilidade como uma distribuição normal, com média risk-free rate e desvio padrão igual a essa volatilidade. Basicamente, o meu ativo vai estar se valorizando em função dessa normal. Então, o valor do ativo daqui a um mês é 100, que é o valor dele hoje, mais um retorno vindo dessa normal. Então, um modelo de passeio aleatório, bem simples. Vou copiar essa função para baixo. Pronto, está pronto o meu modelo. Ops, não, errei alguma coisa aqui. Tinha que ter travado. Agora sim. Pronto, gerei o meu modelo. Especifiquei uma função, copiei para baixo, pronto, tem um modelo especificado. Agora, se eu rodar uma simulação em Monte Carlo, eu posso olhar qual o valor final do meu ativo daqui a um ano, colocar isso como output, e com a fórmula de payoff, da call e da put, verificar qual é o valor da call daqui a um ano, o valor probabilístico dessa call. Vou adicionar isso como output também. Fazer o payoff descontado e calcular qual o valor esperado desse descontado da minha put, qual o valor esperado descontado da minha call e da minha put. Esses dois valores aqui são os que eu deveria comparar com o Black-Scholes, a média do payoff descontado com base no strike no ativo daqui a um ano. Posso rodar agora a minha simulação de Monte Carlo. Enquanto isso, vai estar rodando a simulação com 8 CPUs, isso é extremamente rápido.
5 segundos ele calculou. Essa é a distribuição do preço do meu ativo daqui a um ano. Ele pode ser muito menor que 80, pode ser aí por volta de 60, muito menor que 140. A distribuição da minha call, o valor da minha call é essa, ou seja, ou a probabilidade do valor ser simplesmente zero, né? Está aqui 0,01 centavo. 13% de probabilidade do valor ser zero e, consequentemente, 80 e poucos por cento de probabilidade de eu exercer essa call. Se olhar para a put tem uma probabilidade bem pequena de ser exercida, apenas 8, 10%, então a distribuição fica até bastante esquisita. A probabilidade muito baixa de eu exercer a put, afinal, estamos falando de strike de 80 daqui a um ano, né, uma coisa que tem 20% de volatilidade e um crescimento de pelo menos 2% ao ano. E quando a gente olha o valor do payoff descontado, o valor esperado daquela distribuição, o valor esperado aqui da call, por exemplo, esse é o valor da call, não é da call descontada. O valor da call descontada é 22,56 dólares. O valor calculado com Black-Scholes é 2 centavos menor apenas. Da put, a diferença é de 4 centavos apenas. Então, a gente vê que a gente está muito próximo do valor de Black-Scholes, poderia substituir Black-Scholes por essa equação, por esse modelo probabilístico com Monte Carlo. A vantagem do modelo probabilístico é que você não acredita que o retorno é normal. Se você não acredita que esse ativo vai ser valorizado risk rate, você pode mudar todas essas premissas mudando o modelo. Se você tem uma eleição aqui em outubro, né? Mês de outubro. Eleição geralmente causa muito estresse e a volatilidade no mês da eleição é muito maior. Você pode modelar tudo isso, incluir todos esses detalhes no seu modelo, se você quiser. O modelo Excel aceita bastante flexível, enquanto que a fórmula do Black-Scholes, embora você calcule tudo imediatamente, deterministicamente, ela não aceita esse tipo de variação. Então, ela é limitada nesse aspecto, né? Outra coisa que a gente poderia fazer essa é uma opção europeia, né? Com esses parâmetros. Então, quando eu calculo aqui os valores, eles são muito parecidos. E se eu estiver falando de uma opção exótica? Uma opção em que o valor payoff, a forma de payoff envolve média, máxima, mínima, barreira, qualquer coisa assim. Com Black-Scholes, você está amarrado e não consegue fazer nada. Até existem algumas soluções analíticas para alguns tipos de opções exóticas. Mas com o modelo aqui, é muito simples. Você consegue escrever a fórmula do payoff, da opção. Escrever a fórmula em Excel e, como tem contrato, só escrever, não tem nada demais. Você consegue fazer a simulação de Monte Carlo e calcular qualquer payoff possível. Alguém está perguntando aqui se eu vou disponibilizar mais tarde a apresentação em slide. Posso disponibilizar os modelos, a apresentação, não tem problema. Eu devo ter o e-mail de vocês que estão registrados assistindo, eu posso mandar para todo mundo depois. Os modelos são bem pequenos, nada demais. Deixa eu fechar esse modelo aqui e abrir um de opção. Por exemplo, vamos imaginar uma opção de média, em que o valor, a fórmula de payoff é a média dos 3 últimos meses menos o strike. Esse é o último mês menos o strike é a média dos 3 últimos. Tudo que eu tenho que fazer para o meu modelo funcionar é substituir a fórmula de payoff. Agora, o payoff não é mais máximo do último mês menos o strike, e sim a média dos 3 menos o strike. Para put, contrário, né? Strike menos a média. Quando eu rodo a simulação dessa maneira, só fazer uma coisa aqui. Algumas pessoas estão reclamando que o volume parou, que o volume ficou baixo. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tem alguém me ouvindo ainda ou eu realmente caí da conexão? Se alguém estiver me ouvindo, por favor, escreva aí no chat para a gente saber se o problema é meu ou se o problema é de quem está do outro lado. Ok. Tem gente me ouvindo, então provavelmente quem perdeu o som aí teria que se reconectar. Reconecte. Ok.
Então, rodando a simulação de Monte Carlo, eu consigo calcular o valor da minha call e da minha put, simplesmente por escrever a fórmula de payoff e rodar o meu modelo e calcular, é claro, o valor do ativo daqui a um ano. Então, é uma coisa muito simples de fazer do ponto de vista numérico e bastante poderosa, porque você tem a liberdade de criar qualquer contrato de opção, você tem a liberdade de colocar ele aqui no modelo. Por exemplo, se a gente estiver falando uma opção com máximo, não uma opção de média, eu não vou nem abrir o arquivo, é até mais fácil fazer aqui. Eu posso só alterar aqui a equação. Em vez de média dos 3 últimos anos, dos 3 últimos meses, eu pego o máximo dos 3 últimos meses. Agora, a minha payoff fórmula não é mais a média, mas sim o máximo. Rodo o modelo de novo e obtenho o valor das opções de call e put para esse tipo de contrato. O próximo modelo que eu vou abrir é um modelo, se você tiver, por exemplo, barreira. Barreira é uma coisa super complicada de tratar analiticamente. Eu posso criar um modelo com barreira sem problema. Então, a distribuição do meu payoff descontado aqui no futuro, aqui está a distribuição, a média 25,88, que é o valor da call. Ou a distribuição da put, a put tem uma probabilidade muito pequena de ser executada, né? Afinal, o meu strike é 80. Se eu botar o meu strike, por exemplo, a 110, a situação deve se inverter. Posso mudar o strike aqui e rodar a simulação de novo. Agora, a probabilidade de executar a minha call é muito pequena, porque o strike é maior do que o preço atual, mas a probabilidade de executar a put torna-se considerável. Se eu botar aqui, por exemplo, 0,1, 40% de probabilidade dessa put virar pó, significa 60 e mais 60 dela ter algum valor no futuro. E o valor esperado dessa distribuição, a média, é o valor da put, teoricamente. Então aqui você poderia incluir qualquer outra condição que quisesse, como eleição e tal. Eu tenho um modelinho agora com uma barreira, também um modelo bem simples. Se eu tiver uma barreira, vamos supor que o contrato especifica barreira 130 e 70. Então, a fórmula de payoff é a média dos 3 últimos meses, mais com barreira. Perceba que o preço do ativo pode passar de 130 ou de 80. Deixa eu rodar algumas simulações aqui para ver se isso acontece em alguma delas, só para exemplificar. Por exemplo, em um cenário possível, provavelmente pouco provável, mas possível, que o preço passe de 130, 150, 140, se manter 3 meses acima, 4 meses acima de 130. Mas a minha barreira, que eu vou usar para calcular o valor da opção, limita o payoff em 130. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente a média, não do valor final do meu preço do ativo, mas o valor final contingente à barreira. Eu continuo simulando o preço do ativo da mesma maneira, mas a minha barreira que vai ser usada agora para precificar a call e a put. Dessa maneira, se eu rodar aqui o modelo, isso é outra coisa legal da Twist, que eu tenho 8 processadores no computador, então ele usa os 8 para simular. Então a simulação é mais rápida. Em modelos pequenos como esse, quase não faz diferença. A simulação roda em 3, 4 segundos versus, sei lá, 10, 15 segundos. Mas em modelos muito grandes faz bastante diferença. Então, olhando o payoff descontado da minha call, agora eu percebo que a distribuição é bastante interessante. Tem uma probabilidade da call nunca ser utilizada, tem uma probabilidade pequena dela simplesmente virar pó, 11, 12%, mas enxergo do outro lado uma probabilidade dela bater na barreira. Então, 49 aqui, 48,99. Então, qual seria o valor aqui para enxergar a barreira? Acima de 48, eu teria 7% de probabilidade de eu bater na barreira superior. E o valor esperado dessa distribuição é o valor da minha opção. A minha call,
o gráfico dela, bom, é tão improvável que aconteça alguma coisa que fica até difícil aqui. Deixa eu filtrar esse gráfico para enxergar um pouco melhor. Só valores acima de 1 centavo. Até tem uma probabilidade de eu bater na barreira da minha put, né? Mas assim, a probabilidade de isso acontecer é muito baixa. Eu filtrei aí, 95% do tempo eu vou estar batendo na minha barreira inferior. Ou seja, a call, na verdade, vira pó, né? Então, por isso que eu quase não enxergo o gráfico aqui no meio. Uma coisa muito simples, o mesmo modelo para precificação do ativo, mas agora incluo a barreira e calculo o payoff em função da barreira não do ativo. Então, você tem liberdade de criar o modelo que você quiser. Infelizmente, aqui você não tem como comparar, não tem solução analítica. A simulação é a única forma de poder calcular esses valores. E aí poderia ir adiante com muitas outras complexidades. Aí tem várias opções que fazem médias diferentes, média geométrica, média sei lá o quê. Mas você pode escrever qualquer uma delas em Excel e calcular. Outra coisa que eu não mencionei, você pode pensar em volatilidades diferentes para diferentes períodos. A volatilidade não precisa ser uma só para todo o período, como Black-Scholes preconiza. Você pode ter volatilidades diferentes no verão, no inverno, em determinadas épocas como eleição, etc. Você pode criar correlação entre essas, se você estiver dois ativos, criar uma correlação entre essas normais que eu estou utilizando aqui para o retorno mensal de um ativo com outro ativo. Então, os dois pairs estão correlacionados. Obviamente, vai ter um impacto sobre as opções, obviamente, vai ter, você está lidando, por exemplo, com swap, você tem, pode ter incerteza dos dois lados, na entrada e na saída do swap, né? Pode ter correlação entre aquelas variáveis. Então, dá uma flexibilidade muito grande para pensar em Excel. Você faz a formulação do jeito que quiser, num ambiente simples de usar, e a simulação de Monte Carlo cuida de gerar os milhares de cenários que você precisa para varrer de maneira adequada o que pode acontecer no futuro. Era basicamente isso que eu preparei para apresentar, uma apresentação bem simples, só para aguçar aí o pessoal da área de finanças a tentar utilizar o Watchlist para precificar as coisas, principalmente não as coisas simples, mas mais complexas. Tem o meu e-mail aqui, rhack@palisade.com, se alguém tiver alguma dúvida. Eu vou cuidar de mandar esse material para vocês assim que acabar aqui a apresentação. Eu já mando o link para o vídeo e o PowerPoint, os modelinhos que a gente usou. Outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente terminar é que a Palisade está fazendo, a gente tem uma série de conferências que a gente faz pelo mundo inteiro, incluindo Estados Unidos, Europa, América Latina, excluindo o Brasil, e especificamente no Brasil a gente tem todo ano uma conferência, ou no Rio e em São Paulo. Esse ano vai ser em São Paulo, na semana que vem, dia 21 de março. Se você entrar no nosso site aqui, palisade-br.com, encontra o link para a conferência aqui. Essa conferência, ela é conferência de usuários, então existe na programação vocês vão ver uma linha de apresentações, que somos nós, a Palisade, apresentando novidades de software ou treinamento introdutório ao software, mas o legal mesmo, na minha opinião, é ver o que os outros usuários estão apresentando. Ela tem uma linha de estudo de casos, em que são usuários, por exemplo, Embrapa, BNDES, Petrobras, que é o último aqui, Promon Engenharia, em que os usuários vão apresentar os seus modelos, as dificuldades que tiveram para criar um modelo, como eles conseguiram dar o balão nessas dificuldades, quais as funcionalidades que usaram. É bem legal porque expande bastante o repertório de ideias que a gente pode ter. É bastante interessante para os usuários. De novo, a conferência vai ser dia 20 de março, quinta-feira que vem. Quem estiver interessado, entre aqui no nosso site e se inscreva. Eu, quando era usuário, até eu gostava muito dessas conferências justamente para ampliar aí meu leque de opções, a minha criatividade quanto a modelo que os outros estão fazendo. Agradeço a participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada aos modelos, alguma dúvida que eu preciso fazer para por favor, escreva aí para o meu e-mail. Vou tentar responder. E daqui a pouco eu já mando para vocês o link do vídeo se quiserem assistir novamente, ok? Muito obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.